Bem, meio-dia e 10, boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos na sessão conjunta do Procardíaco com o Total Core de São Paulo, agora o Hospital Samaritano Paulista, que eu dou boas-vindas à nossa reunião. Parabéns e muito sucesso nessa nova casa, meus amigos. Nossos residentes aí, boa tarde, aproveitem, porque, sem dúvida nenhuma, essa é uma experiência fantástica que vocês estão tendo a oportunidade de vivenciar. Naquela mesa hoje a gente não vê o Dr. Baruzzi, mas por um motivo muito justo. Já ele está voltando para São Paulo, está correndo tudo bem. E nós vamos, então, hoje, nessa quarta-feira, antes de eu fazer a apresentação formal da sessão de hoje, eu queria fazer alguns informes a respeito das nossas atividades científicas desta semana e também da próxima semana. Ontem, o Dr. Ricardo Vivaco, que está aqui presente, coordenou a sessão de reabilitação. Foi uma sessão bastante interessante, segundo o Dr. Ricardo já me posicionou. Foi sobre morte súbita em competições, atualize-se. A apresentadora foi a doutora Fabiola Schwartz, com comentários do Dr. Rodrigo Mouzinho e do Dr. Serafim Borges. Ontem à noite também nós tivemos uma sessão bastante interessante, que foi os grandes temas em medicina, que é coordenado pelo grupo do CTI, o Rubens Costa Filho, e quem veio nos falar foi o Eduardo Rocha, nefrologista, um grande amigo, e que teve uma experiência bastante interessante, sendo um dos palestrantes do TEDMED, e trouxe aqui os bastidores do TEDMED, mostrando como é que foi realizada toda a preparação da apresentação dele, onde é que estão, na realidade, todos os segredos do sucesso do TED, todas as suas replicações, o TEDx e o TEDMED. Nas sessões da semana que vem, que eu já quero deixar aqui alguns informes, nós vamos ter a sessão clínica geral coordenada pelo Eduardo Saad na semana que vem, que é do grupo de arritmia, e o tema será a estimulação definitiva do feixe de Ricci. Na próxima sexta-feira, então, a nossa sessão de nutrição e comportamento, de 7h30 às 9 horas, será a rotulagem de alimentos, como interpretar. É uma sessão coordenada pelo Cláudio Domênico. Na sessão de hoje, nós vamos ter a presença... Não, essa sexta é feriado. Na próxima sexta teremos a sessão da... porque eu já anuncio essa semana as sessões da próxima semana. Então, na sessão clínica geral de hoje, eu quero agradecer a doutora Ana Karenina, que é a coordenadora das unidades semi-intensivas aqui do Hospital Procardíaco, e também coordenadora do transplante, e que vai nos brindar com o tema de desafios no transplante cardíaco no paciente chagásico. Eu queria pedir à Ana, então, para assumir a coordenação da reunião e apresentar, então, os demais participantes, já agradecendo de antemão a nossa residente, doutora Laura Lino Passos Machado, por mais uma vez contribuir com a nossa sessão clínica. Muito obrigado. Vamos em frente. Gostaria de agradecer a presença de todos. De antemão, pedir desculpa pela minha voz. Fui acometida por essa virose que está assolando o Rio de Janeiro. Enfim, coincidentemente, semana que vem, nós estamos comemorando 110 anos da doença de Chagas. Foi uma feliz coincidência da oportunidade de trazer nessa sessão um caso que foi muito emblemático para o nosso grupo, que foi o transplante de uma paciente chagásica, e uma oportunidade de fazer uma homenagem, então, ao grande pesquisador Carlos Chagas. Agradeço a participação da residente, que se empenhou bravamente na obtenção dos dados para preparar a sessão, e um time de 6 debatedores, um time de peso, em que nós temos, então, o prazer da presença da doutora Andréa Silvestre, médica da Cajus da Fiocruz, doutor Pedro Paulo, médico assistente do paciente, médico também do Hospital Samaritano, doutor Valério Carvalho, neurologista, médico do nosso time do Hospital Procardíaco, doutora Lígia, não sei se eu pronunciei, Struck, imunologista da nossa equipe de transplante, doutor Marcelo Bittencourt, médico da unidade coronariana do Hospital Procardíaco, que acompanhou ao longo da internação a paciente, doutor Alexandre Siciliano, chefe da equipe cirúrgica de cirurgia cardíaca e transplante. Obrigada. Boa tarde. Daremos início, então, à nossa sessão clínica, né? Desafios do transplante cardíaco no paciente chagásico.
Então, a identificação é uma paciente EMMPL, sexo feminino, 58 anos, branca, natural de Alagoas, residente do Rio de Janeiro há 30 anos, casada, empresária e católica. Ela chegou em junho de 2015, a queixa principal era um mal-estar, a paciente referia quadro de mal-estar, astenia, lipotímia, relatava também uma piora evolutiva da classe funcional. E a última internação tinha sido há 10 dias atrás, né? É importante relatar que nesse período de janeiro até junho de 2015, ela teve 3 internações. A paciente portadora de cardiomiopatia chagásica, diagnóstica aos 30 anos de idade, já em fase dilatada, uma ICFER, uma classe funcional 4 de NIR, estágio D, já estava listada para transplante cardíaco, estava no Intermax 4, registro da ergospirometria realizada em janeiro de 2015, com VO2 máximo de 11,73. O CAT sem lesões obstrutivas e tinha uma história de uma FA, submetida à ablação e era portadora de CDI mais ressincronizador. Tinha hipotiroidismo secundário à amiodarona e de cirurgias prévias a cesárea e esterectomia total. De história social, negava tabagismo, uso de bebida alcoólica e referia o contato com o barbeiro, né, no estado dela em Alagoas, infância e adolescência em área endêmica, Laura, de doença de Chagas. Pedro, você assim, já tem uma HPP bastante robusta, bem desenhada, paciente já com uma história clínica de longa data. O que você pode acrescentar, contar um pouco do que era o manejo dessa paciente nesses últimos meses prévia internação? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Inicialmente, é um prazer aí vir aqui falar dessa paciente que acho que até... às vezes a gente vê alguns fatos, a gente não guarda tanto, mas acho que contando uma história, a gente guarda melhor. Vou contar um pouquinho como é que foi a história dessa paciente, né? Estou quase identificando ela aqui. Então, eu acompanhei essa paciente antes do transplante por cerca de 8 anos. Eu virei médico dela, ela era acompanhada pelo Dr. Jaime, um cardiologista aqui do Rio de Janeiro, né, pessoa bastante conhecida até aqui no Procardíaco. Eu atendi ela como plantonista numa emergência, onde ela foi internada em tempestade elétrica. Ela fez uma fibrilação atrial, ela já tinha um cardiovelador implantável e foi internada em tempestade elétrica. Nesse momento, ela ajustou o CDI, resolveu isso, e foi o início da fibrilação atrial. Então, a gente sugeriu de anticoagulá-la, né? No momento, acho que a gente só tinha como anticoagulante com o marínico mesmo. E até aqui, a Andréia está aqui, eu assisti a sua tese de doutorado sobre os scores de anticoagulação e risco de AVC no Chagas. Então, por conta de um risco de AVC no Chagas com fibrilação atrial, que é um pouco mais elevado até da população normal, a gente propôs a anticoagulação. O doutor Jaime falou, olha, Pedro, ela gostou muito de você. Ele me ligou, depois ela teve alta, queria que você acompanhasse o INR dela. Nesse momento, o doutor Jaime estava internado. Ele já estava internado com uma neoplasia em fase avançada já. Então, na verdade, foi uma maneira dele me passar a paciente para o acompanhamento, né? E eu comecei a acompanhá-la nesse momento. O manejo dessa paciente era um manejo muito difícil, porque ela tinha insuficiência ventricular direita e insuficiência ventricular esquerda. No início, eu acompanhei ela por 8 anos. Ela era uma paciente com cardiopatia dilatada em classe funcional 1. Cardiopatia dilatada, tratada com beta-bloqueador, tratada com aldactone, tratada com BRA, tratamento completo em classe funcional 1. E como é típico do Chagas, ela começou a descompensar e as descompensações eram seguidas e muito difíceis no último ano dela de transplante. Teve várias internações que ela era dependente de inotrópico e era muito difícil tirar o inotrópico. O que eu gostaria de acrescentar é que no manejo final dessa paciente, quando a gente propôs listá-la para o transplante, né, ela tinha queixas do tipo, ela morria de sede. Ela dizia que ela, quando a gente propôs o transplante para ela, a gente levava ela assim, extremamente seca, né, e mesmo seca, ela tinha queixas do tipo, olha, depois que eu lavo a louça e eu lavo 2 pratos de louça, eu tenho que sentar e descansar durante 30 minutos. Ou seja, ela tinha um baixo débito crônico, ela ficava cansada, ficava exausta de lavar 2 pratos, mesmo sem dispneia, mesmo seca. E dentre as coisas interessantes também que ela tinha, quando a gente propôs o transplante, ela falou que ela queria fazer 2 coisas. Uma era viajar, para visitar uma irmã que ela tinha em Londres. Então, um dia depois de a gente ter conversado, ter listado o transplante, ela chegou na consulta e falou para mim que ela comprou uma mala.
Ela comprou uma mala para viajar, né? E a outra coisa que ela dizia é que ela falava que ela queria fazer uma festa de água. Que ela queria ter uma festa que tivesse água em todos os lugares e que ela pudesse beber, tivesse água com gás, água sem, que ela pudesse beber água livremente, porque ela morria de sede. Então, a maneira de levar essa paciente do ponto de vista ambulatorial era extremamente seca, tentando fazer as drogas modificadoras de prognóstico e sabendo que com isso tudo a gente não conseguia resolver o baixo débito, a gente tinha muita limitação para tratar a insuficiência ventricular direita dela e eu estava em viagem, ela internou aqui, foi a terceira internação naquele ano e a gente optou por fazer o inotrópico e não suspender mais o inotrópico até o transplante por conta da total refratariedade de tratamento clínico e a já... E a já documentação, assim, ela já estava listada para o transplante quando ela internou aqui no Procardíaco. Doutor Vivaco, aproveitando a participação do senhor, o senhor falou que se lembra de ter feito ergospirometria dessa paciente. O senhor quer fazer algum comentário? Bom dia a todos. Essa senhora, ela fez uma ergospirometria, um teste máximo, porque deu o R maior 0.0, e não há dúvida que esse VO2 baixo foi atribuível a uma limitação cardiovascular central, que é com baixo pulso de oxigênio, sinus tardia, mas ela tinha uma coisa muito boa para ela. Ela tinha uma boa adaptação ventilatória ao esforço, tanto que o slope VVSO2 dela foi em torno dos 29, e o ponto de corte é 34. E por aí, então, ele podia inferir um prognóstico favorável a médio prazo, o que eu acho até que ajudou a se pensar no êxito de um transplante, porque ela tinha uma boa situação para isso. Então, de medicações de uso contínuo na época da internação, né, junho de 2015, o carvedilol 2,5 2 vezes, o Dactone, hidroclorotiazida, digoxina, a levotiroxina, o Marevan e furosemida 3 vezes ao dia, e tinha uma restrição hídrica de 1.200 ml ao dia. De exame físico, durante a admissão na emergência, que o paciente apresentava-se vigil, porém prostrada, né, lúcida orientada, hipoidratada, hipoperfundida. A cianótica estava eupneica em ar ambiente, tinha um IMC de 20, era um peso seco de 53, mas foi admitida com 55, apresentava uma PA de 90/50, uma frequência de 75, tinha turgência jugular patológica. Desculpa. No exame cardiovascular tinha um ritmo cardíaco regular, os murmúrios vesiculares não tinha estertor, né, tinha só o murmúrio reduzido em base. O abdômen era cítico, timpânico, e os membros inferiores não apresentavam edema de membros inferiores. De exames laboratoriais, ela tinha uma hemoglobina de 16, um hematócrito de 47, uma leuco de 6.600, com 3 bastões, 100.000 plaquetas, uma creatinina de 1.3, era uma paciente consumida, na verdade, né? Uma ureia de 90, INR de 5.6, por conta do Marevan, uma PCR de 0,9, um BNP de 1.780, potássio 4.1, albumina 3.3 e o sódio de 126. O laudo do eco da admissão. Era uma paciente que já tinha volumes aumentados, né? Tinha uma fração, só tinha inscrição de Tychos de 16%, tinha uma IM moderada, com tétering principalmente do folheto posterior, com jato excêntrico, né? Provavelmente secundária, uma IT grave, que a desconfiança era por conta do cabo de marca-passo, tinha aumento das 4 cavidades, uma grave disfunção sistólica do VE e disfunção sistólica do VD. Tinha uma função diastólica com padrão restritivo importante, uma disfunção grau 4, uma hipocinesia difusa das paredes do VE e uma cinesia com afilamento em septo anterior, basal e médio. O raio-x, os pulmões estavam expandidos, sem evidências de lesões parenquimatosas, ausência de sinais de derrame pleural, o aumento do coração e identificava resincronizador. E a monitorização provavelmente feita no leito, né? Conduta, ela foi admitida na unidade cardiointensiva, era uma paciente com uma IC crônica agudizada, um padrão frio-seca, e aí foi iniciada a dobutamina 5 microgramas por quilo minuto. E foi suspenso o Marevan, o beta-bloqueador e a hidroclorotiazida. Quer comentar, Pedro, esse padrão hemodinâmico da admissão dela? O padrão hemodinâmico era condizente com o que a gente
via ambulatorialmente, né? E o mais surpreendente, ela teve 3 internações. A maneira que a gente teve de mandá-la para casa foi tentar secar. Se eu me recordo, ela não estava tomando nem IECA, nem BRA, porque ela não tolerava por conta da pressão arterial, muita hipotensa, e ela tomava durante anos, e nas últimas internações a gente fez isso para conseguir deshospitalizar ela, né? E ela, enfim, ela estava seca. Agora, o baixo débito era assim, intratável nesse momento, né? Era o que mais incomodava e era o grande motivo aí das reinternações, né? Dentro da evolução, ela foi admitida no dia 28 de junho de 2015, né? Tinha 58 anos, uma ICFR de etiologia chagásica, internou com Intermax 4, 3, que acabou ficando dependente de dobutamina. Laura, só um minutinho. Marcelo, você acompanhou durante um bom tempo também o período inicial dela na conagem coronariana. A paciente, na verdade, estava com dose baixa de dobutamina, 5 microgramas, mas lembra que qualquer tentativa de redução de 2,5 microgramas é suficiente para ela piorar a função renal. O que você pode acrescentar para a gente daquele período? De uma certa maneira, a gente conseguiu conduzir essa paciente na unidade coronariana até de uma forma bastante... pelo tempo que ela ficou, né, dependente do inotrópico, até de uma certa forma tranquila. A gente conseguiu mantê-la no quarto até, né, quer dizer, para dar mais conforto para ela, para a família, né? E isso ficou muito fácil porque, assim, essa doente já era muito bem acompanhada ambulatorialmente, então, quer dizer, a gente já tinha todas as informações, né? O Pedro, na época, estava até com a gente aqui, trabalhando conosco, então, eu me lembro da gente discutir esse caso várias vezes, né? Até mesmo antes de internar, ele já apontava para o Marcelo, vou internar essa doente, falei, bom, então vamos lá, e tudo, porque, assim, era uma doente que tem essa característica, né? Todas as características de uma IC avançada, né? Você vê, disfunção, etiologia já chagásica, que é uma etiologia que frequentemente cursa com esse modelo de insuficiência cardíaca, padrão avançado, classe funcional avançada, disfunção biventricular, perfil de hiponatremia, fazendo síndrome cardiorrenal, quer dizer, todas essas características, internando nesse modelo frio, né? Esses doentes, eles internam ou frio e congesto, ou quando tem um médico assistente que controla bem o líquido mesmo ali, ele que interna frio e seco. Foi como aconteceu com ela. E aí, nesses casos, você faz mesmo uma dosinha pequena de dobuta, às vezes ajusta, às vezes necessário só retirar o diurético, né? Quer dizer, nesse caso especificamente, a opção por retirar o beta-bloqueador foi porque a gente utilizou um inotrópico que precisa do receptor beta, então é uma rotina nossa na unidade, né? E ela ficou bem, como eu lhe falei, ficou no quarto, até então aqui com poucos contratempos, né? Essa paciente, na verdade, então, clinicamente se configurava uma paciente Intermax 4, a gente, por diversas tentativas de desmame inotrópico, ela realmente incorporou no Intermax 3, né? Ela mostrou dependente, uma vez que toda vez que tentava tirar, ela piorava a função renal, mas com variações pequenas de inotrópico. Lembrar aqui que até o Alexandre estava com a gente na época, já discutindo o caso dela. Ele comentou da experiência em Cleveland, né, que muitas vezes alguns pacientes com insuficiência cardíaca nesse perfil ficavam com drip, ficavam com bomba de dobutamina domiciliar, né? E que isso seria até não sei se você quer comentar, Alexandre, sobre isso. Acho que isso era uma prática no final da década de 90, início dos anos 2000, né, onde a gente ainda não tinha muitos dispositivos disponíveis para dar suporte para esses pacientes Intermax 3, 2, eventualmente, né? Então, mas ainda é uma possibilidade ficar com dobuta ou Primacor ambulatorial. Até explorando um pouquinho essa possibilidade. Considerando essa paciente uma disfunção biventricular, era uma paciente já com uma insuficiência cardíaca de longa data, tinha uma função renal que, a despeito de toda a condição cardiorrenal, era um rim supostamente hibernante. Se essa paciente evoluísse por um Intermax 2, o que você vislumbraria como proposta para essa paciente? Em termos de suporte circulatório mecânico, ela coloca uma grande dificuldade por conta da disfunção biventricular, né? A despeito de as experiências nacionais, principalmente, associarem os doentes com Chagas com a oportunidade de tratar apenas o ventrículo esquerdo, em termos de suporte mecânico,
para essa paciente, eu teria muita dificuldade de pensar em um suporte univentricular, a despeito dela não ter uma resistência pulmonar elevada, provavelmente. Nesse sentido, ela ficando mais grave, evoluindo em Intermax 2 ou 1, a gente precisaria necessariamente pensar em suporte biventricular para ela, seja com suporte com ECMO, que não seria ótimo, né, seria só como uma ponte, mas um suporte biventricular paracorpóreo como ponte para transplante seria provavelmente o que a gente ofereceria para ela. O Centrimag é uma das alternativas, é o que a gente tem hoje prontamente disponível nessa instituição. Então, é bem segura, a nossa experiência é bem grande, até com esse tipo de suporte como ponte para transplante. Em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para discutir sobre esse caso, que também, na época, fui acompanhando aí de tabela junto com vocês. Eu só queria fazer um comentário sobre esse perfil de disfunção biventricular e falando aqui uma coisa que eu tinha falado no ouvido do Alexandre, antes mesmo até de mostrar ali o eco. Esse paciente com cardiopatia chagásica, reconhecidamente, a gente tem uma cardiopatia com esse padrão segmentar, né? Ela até não tinha o perfil de alteração segmentar mais característico, que era ali inferolateral, eventualmente com a presença dos aneurismas apicais, enfim, ou de outra localização. E com esse padrão de disfunção biventricular, muitas vezes até a gente vê pacientes com disfunção sistólica esquerda muito grave, e a gente ainda fica muito confortável com esse paciente, sem dúvida nenhuma. A função ventricular direita é o grande marcador assim, de que o paciente desce a ladeira muito rápido. Mas o que eu queria marcar nesse caso é que provavelmente, e como esses pacientes também muitas vezes precisam de device, seja marca-passo, sobretudo quando se usa o desfibrilador, que também é muito comum, por conta da história de taquiarritmias ventriculares frequentes, história de morte súbita frequente nesses pacientes. Então, nesse caso, provavelmente o que a gente vê é o padrão de disfunção ventricular direita muito associado para essa alteração funcional ali e até anatômica da válvula tricúspide por conta da presença do cabo do CDI. Isso, sem dúvida nenhuma, impactou muito na evolução clínica dessa doente e é uma coisa que a gente vê com frequência nesse paciente com Chagas por causa do uso comum dos CDIs. E chama a atenção porque existe até aí, na evolução clínica, a gente sabe, né, foram 8 anos aí do Pedro tentando acompanhar ela, mas chama a atenção no exame físico, ela estava ali seca por conta de todo o padrão dele de controle adequado dela, mas com ascite, né? Então, isso já é um marcador também de um prognóstico ruim, mostrando isso, né? Então, certamente, a gente tem que ter atenção nisso, no segmento desses pacientes, pós-implante desses devices e tudo mais, nesse desarranjo que eventualmente a gente produz, e certamente isso adicionalmente ao fator aí, direto de lesão miocárdica pela própria etiologia chagásica, a gente tem aí o dispositivo adicionando um dano eventual em termos de insuficiência ventricular direita, disfunção ventricular direita, IT mais grave, e um padrão de VD com ascite, inclusive, mantida, apesar dela se apresentar no modelo hemodinâmico frio nesse momento. É frio e seco, né? Muito obrigada. Eu queria pedir para a enfermeira Lígia, porque, na verdade, colocando a paciente dentro da evolução, aguardando o inotrópico, parece que foi uma coisa simples, né? E existe todo um aspecto emocional que envolve essa paciente, e envolve a equipe também, que também tem a expectativa. E a Lígia participou muito de perto. Eu queria, por favor, que ela comentasse. Essa paciente foi bem interessante, porque a gente quase não conseguiu acompanhá-la ambulatorialmente, porque ela acabou reinternando. De forma que o checklist dela do transplante foi feito internado, a maior parte dele. Ela tinha uma rede social e uma rede familiar que deu muito suporte para ela, principalmente dos filhos. Tinha um pouco da fragilidade da própria doença, muita expectativa. E durante a internação, assim, uma coisa que o Dr. Marcelo falou, e que é super importante, a gente conseguiu, a despeito da doença, a despeito do inotrópico, a gente conseguiu, de fato, considerar a expectativa dela. Então, às vezes a gente não consegue manter o paciente na UTI, mas a gente conseguiu ter uma estrutura segura no quarto, isso fez muita diferença. E outra coisa que fez diferença também é a equipe multiprofissional, fisioterapia,
psicologia, nutrição. Então, eu penso que foi bem positivo nesse sentido. Essa paciente, colocando uma ressalva, ela já, há 24 horas antes do transplante sair, ela começa a fazer manifestação de um quadro de confinamento, um quadro psiquiátrico. Queria que o Pedro e o Marcelo devem lembrar desse episódio. Eu entro no quarto, ela está praticamente nua, descabelada, e estava tomando água na torneira do banheiro escondido, enfim. A gente fica um pouco preocupado com o cenário, reúne a família, conversa, mobiliza a psicologia, chama a psiquiatra. E você lembra desses episódios? Você quer comentar, Pedro? A gente chamou a família, mobilizou aí. Eu lembro desse episódio. Ela praticamente não queria conversar com a psicóloga nesse momento, expulsava todo psicólogo, a gente pediu apoio para o psiquiatra. Agora, por mais que a gente... foi um quadro, sem dúvida, confinamento, mas eu encaro assim, conheço Dona Eva, a paciente há alguns anos, né? Eu acho que era um total esgotamento provocado por uma doença crônica, por uma doença arrastada, por uma doença de difícil manejo e que impõe muitas restrições para o paciente. E eu acho que uma coisa que fez com que ela só nesse momento, só nesse período apresentasse isso, é sem dúvida, como a já falou, foi o apoio que toda a equipe multidisciplinar deu para a paciente, porque durante a internação a gente passa, visita, a gente vê a paciente no consultório, mas quem passa a grande maior parte do tempo internado no hospital é a equipe de enfermagem, fisioterapia e tudo mais, e que deram um acolhimento muito grande para ela. E ela até hoje ela tem boas recordações aí disso, apesar de no pré-transplante ela está realmente num total, eu não diria nem, assim, não sou psiquiatra, mas eu diria que ela estava em quadro total esgotamento emocional relacionado à doença. Eu falo isso para destacar a questão de que a espera de um paciente para transplante no Intermarx 3 com inotrópico não é uma espera simples. O paciente ele vive uma expectativa diária de que o coração apareça. Então é importante que quando a gente conta uma história, a gente, na verdade, saiba valorizar a participação, inclusive, dos profissionais que fizeram a diferença nessa etapa do processo do paciente. Né? Pois não? Acho que é mais do que natural. Quer dizer, qualquer um que vai operar um apêndice, uma vesícula, fica com medo. Imagina fazer um transplante. Concordo. Na verdade, era multifatorial. Né? O confinamento era um deles, porque ela já estava quase 3 meses internada no hospital, sem poder se deslocar. Então, quando esse paciente ele tinha um ressincronizador, não é isso? Eu só perguntar ao Pedro se quando colocou o ressincronizador, quer dizer, voltando atrás nessa linha do tempo, se teve alguma melhora clínica, que a literatura coloca-se algum questionamento em relação ao ressincronizador, especialmente na doença Chagas, que em função de habitualmente ser mais habitual o bloqueio de ramo direito, disfunção biventricular, em função de limitações que existem em relação às outras cardiopatias em termos de benefício do ressincronizador. Eu quero perguntar a você se no momento que colocou, se teve alguma repercussão clínica em termos de melhoria. Dona Eva, ela teve 8 anos aí de acompanhamento, mais ou menos. E eu vou falar um pouquinho do desfibrilador até para a gente chegar no ressincronizador. Ela teve que trocar algumas vezes o desfibrilador, porque ela efetivamente foi uma paciente com morte súbita abortada pelo desfibrilador. Uma vez me ligaram, eu tenho conta no Itaú, me ligaram do Itaú umas 50 vezes. Eu falei, acho que eu esqueci de pagar alguma conta. A Dona Eva tinha parado numa agência do Itaú. Ela tinha tido uma morte súbita dentro da agência do Itaú, é por isso que estavam me ligando lá do Itaú. Então, ela efetivamente teve que trocar o CDI por conta de utilização mesmo, e teve a tempestade elétrica. Então, um outro desafio terapêutico nesse segmento de 8 anos foi o controle da fibrilação atrial. Né? Ela foi submetida a uma ablação de NoAV, e aí ela trocou o CDI, ablou o NoAV, e a gente fez um upgrade da forma de estimulação para para o ressincronizador na oportunidade dessa troca. Né? Isso tudo se soma ao que a Andréa falou, muitas manipulações, muitas trocas. Eu efetivamente não vi uma grande mudança com a ressincronização, uma grande mudança clínica, mas era efetivamente o que a gente podia oferecer para ela nesse momento. A gente tem exatamente essa impressão.
né, de que não teve uma grande melhora clínica com ressincronização. Mas dentro daquilo que a gente poderia oferecer ainda de tratamento clínico, para ter um tratamento clínico completo e com a oportunidade, e com a necessidade, na verdade, de mudança de cabos e modo de estimulação, a gente fez isso. Acho que por todos os marcapassos que ela precisou já trocar ao longo desse tempo, a questão da insuficiência tricúspide relacionada ao cabo do marcapasso ficou assim, bem evidente também, por toda essa manipulação e fibroses associadas aos cabos. Quer fazer alguma observação, André, em relação à ressincronização no paciente chagásico, essa evolução? O que eu estava falando, eu nem sabia de toda essa história ali da ablação do NOAV e tal, e até comentar na hora, quando você falou que a tempestade elétrica era FA, então, na verdade, naquele primeiro momento eram choques inapropriados e depois vocês resolveram fazer a ablação. Não, o que eu estava falando para o Alexandre é que muitas vezes também, quando você coloca o dispositivo, só para responder ao que o Roberto falou, independente dele ser antes bloqueio de ramo direito, muitas vezes, como eles têm muita bradiarritmia também, acabam ficando dependentes da estimulação artificial, eventualmente vale a pena você fazer isso, porque, no final das contas, você acaba induzindo mesmo o sincronismo por conta dele ficar dependente da estimulação artificial de um marcapasso do OCD, enfim, o que seja, porque eles acabam, você otimizando beta-bloqueador nesses pacientes, como eles têm mais bradiarritmia do que o normal, acabam ficando dependentes, às vezes, do ritmo de marcapasso, você tem que ficar reduzindo, colocando, às vezes, stand-by, então, eventualmente, você já ressincroniza o paciente de imediato. Claro que, óbvio, né, se ele fica em ritmo próprio, com bloqueio de ramo direito, pela literatura, a gente sabe que não teria o mesmo benefício. Mas acho que a condução, no final das contas, foi tudo que podia ser feita mesmo. Eventualmente a gente não vê grande melhora. Tem esse dilema, né, com a questão da cardiopatia chagásica, como vocês aqui já falaram mesmo, uma insuficiência cardíaca de um pior prognóstico em relação às outras etiologias e que, infelizmente, tem desafios muito maiores para a gente em relação ao tratamento mesmo, né? Seja não resposta por conta de um bloqueio de ramo direito, de terapia de ressincronização, seja uma evolução mais grave e mais rápida para a necessidade de transplante. A gente está vendo aí uma paciente com essa evolução que tem um VO2 de 11,7, né, inicial, quer dizer, não é uma coisa tão horrorosa assim, mas que a gente sabe que, eventualmente, desce muito rápido a ladeira, então é um desafio mesmo tratar esse paciente. Tem mais arritmia ventricular, tem mais bradiarritmia, então acabam ficando dependentes de estimulação artificial, tem mais eventos tromboembólicos, como o Pedro falou, então é um paciente realmente que nos traz um desafio enorme. Ratificando agora o dia, né, do que foi realizado o transplante cardíaco, a paciente estava com uma dobuta, 7 microgramas quilo minuto, com INR de 2, uma creatinina de 1,3, foi feita vitamina K, e aqui tem uma discussão, um artigo espanhol que fala sobre a classificação do Intermax e avalia a utilização do Intermax, se poderia ser utilizado para pacientes que são submetidos a transplante cardíaco de urgência. E acaba que só teve significância realmente em pacientes, só mudou o desfecho, né, em pacientes que não tiveram falha, né, não tiveram rejeição ao enxerto. Também os pacientes diminuiu a mortalidade e diminuiu a diálise também, né, que foi comparando Intermax 1, 2 e 3, nesses pacientes transplantados de urgência. É um trabalho, na verdade, que ele vem ressaltar a relevância da classificação de Intermax na indicação de um transplante de urgência. Então, que a literatura vem documentando cada vez mais, inclusive no último registro da SHLT, do Intermax, é justamente que os pacientes transplantados em situações de urgência, Intermax 1 e 2, ele tem um prognóstico pior. Né? Então, a gente entende que o paciente Intermax 3 ele estaria ali num limite, numa condição, limite favorável para um transplante. Intermax 2 e 1, esses pacientes têm uma mortalidade bem mais elevada. Aqui também mostrando o screening, né, que é submetido ao paciente. Aqui é importante marcar que a paciente já era um IgG positivo para IgM e o Chagas também já era reagente. A cirurgia em si foi uma SEC de 130 minutos, clamp de 110, sem sangramento significativo, o tempo de isquemia do órgão foi de 130 minutos. Ela saiu do centro com 2 drenos mediastinais, tinha uma disfunção importante de VD na saída do SEC. Foi admitida no pós-operatório com vasopressina de 2,4 unidades por hora, milrinona, 7,75 microgramas.
nora, o óxido nítrico e a dobuta 10 microgramas por quilo-minuto. Apresentou também no pós-operatório imediato taque supraventricular, foi tentado cardioversão elétrica, entrou o dripping de amiodarona, chegou também com amiodarona no pós-operatório. Queria que Ceciliano e Pedro comentassem um pouquinho desse desafio que foi o operatório. Só uma observação, aquele quadro que ela teve, na verdade, psiquiátrico, foi 24 horas antes do transplante. Então foi bem na iminência e aí saiu o coração. Bom, eu vou falar um pouquinho que o meu relato é mais emocional. Bom, o transplante foi um transplante difícil, né? A dificuldade do transplante foi efetivamente a saída de circulação extracorpórea, né? O anestesista era o Marcelo Ramalho. Ele fez todo um protocolo de colocação de drogas para a gente tentar fazer uma saída de SEC, e ele contemplou a disfunção de VD, lançou mão do óxido nítrico, ele fez diversas tentativas na saída de circulação extracorpórea, e existia uma grande refratariedade, né? Se a Lígia está aqui, ela vai lembrar. Em um determinado momento a gente desceu até para conversar com a família de que a gente estava com muita dificuldade na cirurgia e o que a gente poderia esperar do transplante. Alexandre, na época, falou, olha, estamos com ECMO aqui preparada, se for necessário, é uma discussão até se a gente vai pegar uma paciente no pós-transplante, colocar no ECMO e tudo mais. E aí, enquanto a gente estava falando com a família, olha, o pessoal do centro cirúrgico ligando para a gente, conseguimos tirar de SEC, né? Aí conseguiram tirar de SEC. O clínico no centro cirúrgico sempre tem que se preocupar, que esbarra em alguma coisa, derruba o que não deve. E aí eu voltei para o centro cirúrgico, já um pouco mais aliviado, eu e a Lígia voltamos para o centro cirúrgico, eles conseguiram tirar de SEC, apenas seguindo um protocolo que o Marcelo seguiu do ponto de vista do suporte anestésico durante o transplante, de colocar droga a droga, lançar mão do óxido nítrico, e não precisou de nenhum outro tipo de suporte. Com muita droga e muito recurso, ela acabou saindo de extracorpóreo, mas foi uma cirurgia, para nós que não somos cirurgiões e acompanhamos, muito tensa. Bem, a cirurgia do transplante para ela, do ponto de vista técnico, não tinha grandes desafios, né? Porque ela não era uma paciente de reoperação, não tinha suporte mecânico nem nada, mas o enxerto precisa funcionar de forma ótima, e quando a gente tem dificuldades relacionadas à disfunção ventricular, isso é o maior problema que a gente enfrenta no transplante. O diagnóstico diferencial vai percorrer diversas situações que vão da rejeição hiperaguda até a disfunção por edema, má proteção durante esse tempo de isquemia, mas o tempo de isquemia total do órgão está dentro de um tempo bastante razoável, né? Se não ótimo, em que a gente tem até 4 horas para fazer esse coração bater de volta. Com 130 minutos, pouco mais de 2 horas, a gente está num procedimento com relação ao tempo bastante adequado. Então, eventualmente, a gente precisa lançar a mão, né, desse suporte vasopressor e vasodilatador pulmonar, né? Nesse caso, a disfunção do VD ela impõe ainda uma dificuldade maior no seu manuseio clínico, e, eventualmente, a gente precisa lançar a mão de suporte mecânico. Nesse contexto, não muito confortável a quantidade de aminas e as suas doses, a gente considerou que o suporte mecânico provavelmente seria pior para ela, sobretudo num contexto evolutivo. É muito provável que o tempo nos tenha feito perceber uma melhora evolutiva, e a despeito da gente estar aí com essa quantidade de drogas, ela estava num contexto, né, de viabilidade. Então, a nossa tomada de decisão foi por não submeter a paciente a um suporte pós-transplante. Lembrei de uma coisa aqui, né? Outra coisa, Alexandre falou do tempo de isquemia, né? Outra coisa era que o doador, né? O doador, não sei se vocês vão comentar, mas o doador não era um doador limítrofe, não era um doador marginal, era um doador bom. Me lembro que pelo peso dela, ela pesava 50 quilos, era um adolescente, né? Que teve uma hemorragia cerebral e que é um coração que era, teoricamente, né, a gente sabe os tempos de isquemia, então é um coração teoricamente perfeito, né, o coração doador.
Um dado que acho que acabou passando a apresentação, na verdade, essa paciente tinha feito um CAT direito no início do ano, resistências baixas, que é um dado importante considerando-se a evolução do pós-operatório, então resistência baixa, gradiente pulmonar baixo, e o Dodor tinha 16 anos, a etiologia era um HSA, mas com dose baixa de amina, e realmente o peso estava bastante compatível. Seguiremos a evolução clínica, né? 2 dias depois foi suspenso o óxido nítrico, foi iniciada a hemodiálise veno-venosa contínua, né? Ela estava bem hipervolêmica. Já no 3º dia estava tendo desmaio progressivo das aminas, dos inotrópicos, foi realizada hemotransfusão, 2 concentrados de hemácia. No dia 25 já foi iniciado a imunossupressão, tacrolimus, micofenolato, e já mantida a metilprednisolona, que já tinha sido feita, né, na indução. E só no dia, para ver como é que pós-operatório foi complicado, o transplante foi no dia 20, ela foi estubada somente no dia 27. Essa paciente ela teve um padrão de vasoplegia sustentada durante bastante tempo, a gente teve uma dificuldade de mamar a amina vasoativa, mas, enfim, sem grandes repercussões. A diálise entrou mais realmente com o objetivo da negativação de balanço. Lígia Sojinho. Falar com a doutora Lígia, imunologista, eu queria que comentasse um pouco a escolha do esquema de imunossupressão e o fato de não ter utilizado terapia de indução para esse paciente. Eu queria agradecer a oportunidade de também estar aqui mais uma vez. A doença de Chagas ela tem algumas particularidades da imunossupressão, né? Uma delas é não usar a indução, dá preferência de não fazer terapia de indução. A paciente, a princípio, não teria realmente uma indicação precisa de você fazer a indução. Seria uma paciente com insuficiência renal, ou uma sensibilizada, ou com alguma outra possível complicação, como o Alexandre já falou. A gente não previa uma complicação que justificasse você fazer indução. Então, não foi feito, e normalmente não é feito no Chagas pelo risco de reativação da doença. Uma outra particularidade é que muitos, particularmente os centros de São Paulo, eles preferem o uso da azatioprina em vez do micofenolato, porque, pelas avaliações deles, há uma maior incidência de recidiva com micofenolato. A gente não tem essa mesma experiência, eu acredito que é porque a gente usa uma dose de micofenolato menor do que eles normalmente usam. A gente, em 2016, fez um levantamento dos nossos pacientes, juntando aqui o PRO com o Laranjeiras, e a gente teve uma recidiva usando o micofenolato de 20%, 26%, que é o mais baixo dos estudos internacionais, que falam de 20% a 40%. Então, a gente não viu diferença e a gente usa o micofenolato com tranquilidade. Então, basicamente, se mantém o inibidor de calcineurina, nossa preferência é o tacrolimus. Como o antiproliferativo, a gente mantém o micofenolato e mefetila numa dose menor do que normalmente é preconizado pela maioria dos protocolos, e o corticoide, que é a base também do tratamento. E foi realizada a biópsia, a primeira biópsia no dia 31 de agosto, biópsia endomiocárdica, e veio um resultado 2R, sem disfunção ventricular. Aí que dentro da classificação da rejeição celular, né, tem a classificação do resultado da biópsia em 0R, quando não há ausência do infiltrado inflamatório, 1R, quando tem um infiltrado inflamatório, infosticitário, e o 2R, que é o caso da paciente, né, que é um infiltrado inflamatório info-histiocytário multifocal, com 2 ou mais focos de agressão dos cardiomiócitos. Aí, só para a gente... na conduta, em 2015, foi seguida o protocolo da diretriz americana, né, porque a gente vai ver que a diretriz do ano passado brasileira modificou. Então, não foi feito pulsoterapia, foi, na verdade, elevada a dose do corticoide que ela já usava, por conta desse resultado da biópsia 2R. Então, aqui o primeiro quadro mostra a dose do anterior, e aqui, pela nova diretriz brasileira de 2018, a orientação, então, é um paciente com rejeição celular aguda, 2R, sem disfunção, e o transplante precoce, né, é realizada a pulsoterapia. Posso só fazer um comentário? Então, bom, quando você tem um centro transplantador que admite paciente para fazer transplante de etiologia chagásica, a gente tem que ter em mente algumas questões. Nesse momento, a gente tem, então, uma paciente 2R que tem, na biópsia endomiocárdica, um infiltrado linfocítico, e a gente precisa ter uma patologia habilitada e capaz de fazer a identificação da presença
de Trypanosoma cruzi da forma amastigota, que é a forma intracelular, nesse infiltrado. É importante a gente colocar aqui que o aspecto histopatológico da reativação de Chagas é absolutamente idêntico em termos de tipo de infiltrado inflamatório do que a rejeição. O que vai diferenciar é você ter a capacidade técnica de identificar, então, o parasito no interior do miócito, que na sua forma mastigota. Então, isso tem que ser levado em consideração. Isso tem que estar dentro assim, do protocolo de todo mundo que está avaliando paciente de transplante. E uma das coisas que a gente pode depois discutir, e com certeza a gente vai falar aí, é a possibilidade de você associar, para aumentar a tua sensibilidade de diagnóstico, a ferramenta de molecular, né? De você fazer PCR. E como a gente vai usar isso, que é a discussão, então, que vem a seguir, né? Só até para contextualizar, justamente na expectativa de um paciente Chagas transplantar, nós, tentando seguir já uma literatura mais atualizada, buscamos a possibilidade de realização do PCR junto à Fiocruz. Nesse momento ainda não tinha sido possível, né? A nossa patologista Rosana, que foi quem reviu as lâminas, tinha a orientação em relação ao paciente Chagas. Infelizmente, a gente não tem imunistoquímica para mastigota, algo que faz um diferencial muito grande quanto à sensibilidade do histopatológico. Mas até esse momento, sim, nós tínhamos aí 2 semanas em relação ao paciente transplantado e que veio com uma biópsia 2R, uma rejeição celular, e que a gente não tinha, além do recurso da visualização direta ou do histopatológico, de poder diferenciar entre uma possível reativação ou uma rejeição. Ceciliano? Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, porque as intervenções, elas são opostas, né? Eu deveria associar o tratamento para o Chagas agudo? Na verdade, a profilaxia, a abordagem, assim, a profilaxia, na verdade, não é, a gente vai colocar essa discussão mais à frente na revisão, mas ela não é preconizada porque não mostrou benefício considerando o nível de toxicidade de droga e tal. Não estou perguntando da profilaxia, estou perguntando se a partir do momento que eu tenho essa evidência histopatológica, eu não consigo afastar o Chagas, eu deveria imunossuprimir e tratar um possível reativação da doença? Perfeito. Essa é a pergunta. É o que a gente vai ver já. Nos próximos capítulos. A gente vai fazer um intervalo. A pergunta foi apropriada. Aí dentro da evolução clínica, fez a terapia preventiva para CMV, um PCR quantitativo elevado, foi iniciado no ciclovir. Já no começo de setembro evoluiu com episódios de confusão mental, delírio. No dia 8/9, foi avaliado pela neurologia. Só um minutinho, Laura. Aí é o ponto. Queria que o Valério e o Pedro Paulo comentassem a evolução neurológica dessa paciente nesse período. Então, já tinha pegado essa paciente já na semi-intensiva, já não estava, né, na terapia intensiva, mas tinha toda essa questão da rejeição, que estava em tratamento. Ela já estava em uso, né, dos imunossupressores, né, e ainda considerado um período precoce, né, pós-transplante, não tinha tanto tempo, tinha menos de 30 dias do transplante, né? Então, todo paciente no pós-operatório, né, mesmo pós-operatórios mais simples, né, tem o risco de ter delírio por N razões, medicações, sedação, analgesia, infecções concomitantes, a própria confinamento, né, além de todos os desarranjos metabólicos de quem usa diurético, enfim. Então, tudo isso deveria... quando a gente vê um paciente nessa situação, né, principalmente imunossuprimido, né, pós-transplante, a gente tem que descartar essas coisas, né, como causa da confusão mental dela. Se eu não me engano, ela tinha alucinação visual, essa paciente, tinha uma agitação psicomotora também. Como é que foi a evolução, né? Acho que o Pedro deve lembrar bem. Ela começou, na verdade, a referir que ela estava enxergando as pessoas que entravam no quarto pela metade. E aí aquilo era muito transitório, parecia algo que ela mesma tinha um grau de confusão por estar reportando isso. E daqui a pouco ela começou a esquecer as pessoas que entravam no quarto para conversar com ela. E isso foi numa progressão, até que realmente teve uma noite que o Pedro Paulo veio passar a visita. E você lembra desse dia, Pedro?
Acho que o que eu lembro é realmente um quadro de alucinação visual, né? E outra coisa que chamava bastante atenção no exame clínico da doente era um tremor, um intenso tremor em repouso, né? E que a gente começou a suspeitar de que realmente tivesse alguma coisa neurológica ou metabólica, enfim, drogas relacionadas, né? Agora eram, assim, pelo menos no exame neurológico, Valério vai dizer melhor que a gente, não tinha nenhuma lesão de localização neurológica, nada disso. Era tremor, alucinação visual, né? E, enfim, foi um quadro um pouco caótico. Evoluiu com 48, 72 horas, que foi quando realmente ficou mais preocupante. Até então, o tremor atribuído ao inibidor de calcineurina. E nós chamamos a avaliação da neuro justamente preocupado que pudesse ou ter uma etiologia infecciosa, descartando aí uma paciente no PO quase que imediata de transplante, ou mesmo uma toxicidade por droga. Lembrando que Chagas, na reativação, você central, tem um quadro neurológico causa também. infecciosa, estaria entre as possibilidades de causa infecciosa. Nesse sentido, né, primeiro, realmente, tem que descartar outras causas mais aparentes, como sei lá, uma hiponatremia, uma insuficiência renal, né, uma insuficiência hepática, que não era o caso. Né? Eu só queria chamar a atenção que, na verdade, as infecções oportunistas, né, geralmente são uma complicação um pouco mais tardia. Nas primeiras semanas de imunossupressão, o mais comum é sim o uso do remédio, né, que é uma causa frequente de convulsão, de confusão mental, de encefalopatia, né, principalmente, né, ciclosporino, tacrolimus, os inibidores de calcineurina, né, a calcineurina é presente também no neurônio, entendeu? Ele é o alvo do tacrolimus para imunossupressão, mas ele também está presente de forma fisiológica no neurônio, né? Então a inibição da calcineurina, ela causa alterações da barreira hematoencefálica, pode predispor a edema em determinadas áreas do cérebro, principalmente na substância branca, e as áreas mais propensas a isso são a parte posterior do cérebro, né? O lobo occipital, principalmente, ela tinha alucinações visuais, então isso está muito relacionado com aquela síndrome PRES, né? Síndrome de encefalopatia cerebral posterior reversível, né? E nem que precisa estar com uma dose tão elevada do tacrolimus ou do ciclosporino para isso acontecer. Na verdade, é mais comum no início do tratamento ou à medida que vai aumentando a dose progressivamente, né? Só o aumento da dose, mesmo que não esteja em nível tóxico, pode levar o paciente a ter convulsão, tremores. O próprio corticoide também pode dar tremor, né? E confusão mental também, né? E geralmente esse tipo de alteração são alterações reversíveis, né? Que só de diminuir a dose do remédio já resolve, né? Isso até é uma coisa que ajuda no diagnóstico, para ter certeza que foi neurotoxicidade. Isso não impede que a droga seja usada posteriormente depois, é só elevar a dose um pouquinho mais lentamente, ou então, eventualmente, trocar por um outro remédio, sirolimus ou everolimus. Um dado que eu acho muito relevante é que seja a possibilidade de infecciosa ou de intoxicação, a suspeição clínica ela tem que ser muito precoce, porque mesmo intoxicação medicamentosa pode ser irreversível, e a reversibilidade também está relacionada a esse delta-T, né? Então, foi uma preocupação muito grande nossa naquele momento. Confesso que pensamos muito eminentemente na questão infecciosa, feita a punção licórica, ressonância, tomografia, veio tudo normal, e aí direcionou fortemente para a suspeita de toxicidade por droga, né? No período mais precoce pós-transplante, essas complicações neurológicas são mais relacionadas ao remédio, né? O fator mais comum de ter convulsão ou confusão mental fora do período perioperatório, né? Onde você tem que excluir embolização, AVC, a causa mais comum são as medicações, sendo que meningites oportunistas, leucocefalopatia multifocal progressiva, geralmente ocorre a partir de 1 mês até 6 meses, quando a imunossupressão já está mais estabelecida e mais intensa. Só para acrescentar aqui, que o Valério já falou, é que não é dose dependente, isso foi uma coisa... É comum quando a dose está elevada, mas pode acontecer quando a dose está até baixa, não precisa nem estar em nível terapêutico. Citando alguns artigos, esse primeiro artigo é um artigo romeno, na verdade, que faz um relato de um caso, mas também descreve a fisiopatologia
desses imunossupressores. Normalmente é um edema vasogênico, né? E aí tem duas vias que acabam desaguando no edema vasogênico, mas pode ser por hipertensão ou por hipotensão, por isquemia mesmo. E esse outro artigo também relata um caso de uma paciente de 37 anos que bem precocemente teve o PRES, né, que é essa síndrome de encefalopatia posterior reversível, que é uma síndrome que foi descrita em 1996. Ela também fez essa opção de trocar pelos sirolimus, mas não teve um bom desfecho, assim. Aqui também tem uma outra descrição que é muito prevalente. Aqui faz uma revisão e mostra que é muito prevalente e os sintomas são inespecíficos. Você pode ter desde uma convulsão, alguma alteração periférica, assim. E como concluindo, até para ratificar o que todos já falaram, é idiosincrático, não depende do nível sérico da droga. Aqui a gente mostrou anteriormente, era 9, depois ficou 11 o valor sérico. Na indução, quando começa de 10 a 20, depois o terapêutico até 10, então é realmente idiosincrático. Tem alteração, tem alteração na imagem, né? Faz uma leucoencefalopatia na ressonância. A ressonância dela acabou normal, né? A punção lombar também. Mas não pode afastar, porque às vezes precocemente não tem nenhum sintoma muito contundente, os sintomas são variados, tem que descartar também as infecções oportunistas e descontinuar a medicação, substituir, mas nem sempre também tem um bom resultado. Dando sequência, a primeira biópsia foi no dia 31 de agosto e a segunda biópsia foi no dia 12 de setembro. E aí foi optada por todo esse quadro clínico, né, essa alteração neurológica, de substituir o tacrolimus pela ciclosporina. No dia 16 saiu o resultado dessa biópsia do dia 12 e manteve uma biópsia, um resultado 2R, permanecendo sem disfunção, né? E aí foi realizada então a pulsoterapia. Então, essa observação. Nesse dia, quando saiu esse resultado, a gente tinha uma preocupação muito grande de conseguir identificar a reativação dessa rejeição. Nesse dia a gente conseguiu falar de manhã com a Andréa, foi autorizado o envio do sangue para a Fiocruz, e a gente optou, na verdade, na preocupação, ainda tinha um eco sem disfunção do enxerto, a gente tinha programado, então, fazer a terapia direcionada, que seria a pulsoterapia, isso tinha sido acordado, inclusive, com a Lígia, imunologista, e pela preocupação que se pudesse ser uma reativação, a gente entendeu que seria pertinente começar o besanidazol empiricamente, até que pudesse ter o feedback. E, para nossa surpresa, na verdade, o PCR veio positivo. Né? Então, a equipe da Fiocruz contactou, confirmou, pediu para que, inclusive, mandasse uma segunda amostra. Essa segunda amostra ainda veio com valor mais alto e a paciente seguiu estável clinicamente dentro da terapia. Esse medicamento, inclusive, besanidazol, foi cedido pela Fiocruz, né? Esse é um medicamento, a princípio, controlado, que existe todo um direcionamento. Quer comentar, André, como é que essa... Bom, em relação ao benzonidazol, na verdade, não é a Fiocruz que distribui, a Secretaria Estadual de Saúde, a partir do diagnóstico de necessidade de tratamento dentro dos critérios para tratamento da doença de Chagas, seja agudo ou crônico, ou nos casos de reativação, e a gente apenas distribui a partir dessa orientação diagnóstica. Então, é mais a Fiocruz, por ser um centro de referência de Chagas, tem a disponibilidade de estoque para liberar, mas quem, na verdade, distribui para a gente também é a Secretaria Estadual de Saúde. Não é uma droga que é comercialmente vendida nas farmácias. Então, vocês só conseguiriam realmente através por esse método. A PCR, você falou aí, na verdade, em positiva, né? A gente está aqui considerando e falando da PCR, real-time PCR quantitativa, na verdade. Porque a utilização apenas da PCR qualitativa nesses pacientes com etiologia chagásica que fazem transplante ou qualquer outra condição de imunossupressão, ela não tem valor. Então, a gente tem a experiência que um paciente com doença de Chagas crônica, ele vai ter a PCR positiva, eventualmente negativa, dependendo do tempo da coleta. Então, você não pode utilizar apenas a informação qualitativa para orientar o teu tratamento ou não. Nesse momento, como o Alexandre aqui questionou, né, um segundo resultado de biópsia 2R, rejeição, você não tendo ou
mesmo não achando, a gente sabe, né, independente de qualquer coisa, da capacitação ou não, do patologista estar acostumado ou não a achar a mastigota, a gente sabe que é um exame de uma baixa sensibilidade, porque você vai biopsiar ali 1 milímetro, alguns fragmentos ali do miocárdio, você eventualmente tem que dar a sorte de pegar um ninja mastigota quando você está funcionando, exceto nos casos que realmente você tem uma parasitemia muito elevada no miocárdio, que você não tem dúvida de pegar sempre um positivo. A gente pode usar a PCR no tecido, isso é uma coisa que mais recentemente a gente tem conseguido fazer, então isso aumenta a tua chance, e mesmo em outros líquidos. E aí, para responder aqui a essa pergunta do Alexandre, se você não tem dúvida, não tem capacidade de fazer o diagnóstico diferencial, como um erro na conduta pode levar à morte do paciente, ou seja, eu aumentar a imunossupressão apostando na rejeição num paciente que está, na verdade, numa infecção aguda, eu vou matá-lo, então, eventualmente, você pode fazer esse tratamento empírico, sim. Mas a gente tem que pensar, e aí não foi falado objetivamente aqui os dados clínicos da paciente, para a gente pensar no quadro clínico também geral, não apenas a miocardite, que seria o quadro clínico de uma reativação de doença de Chagas, que é um quadro clínico, muitas vezes você tem uma doença febril aguda, que tem manifestação não só da disfunção do enxerto e do aparecimento da miocardite ali, como você vê a biópsia, mas de várias lesões cutâneas, no transplante cardíaco a gente vê, eventualmente o paciente pode ter manifestação neurológica, com um quadro de um chagoma, enfim. Então, eu não sei exatamente se ela tinha alguma outra coisa. Eu até sei que tinha lesões cutâneas e tudo mais. Não, ela não fez. Ela fez umas lesões cutâneas. Eu falei com o Pedro na época, que ficou um diagnóstico diferencial de alguma diretamente. coisa. Então, que você pode fazer até a biópsia, eventualmente, dessas lesões, que muitas vezes se aumenta a positividade para isso. Então, a gente tem que lembrar de olhar o quadro clínico também do paciente como um todo, que outras coisas podem te dar indício e aumentando a tua sensibilidade diagnóstica, como a presença dessas lesões cutâneas, onde você vê parasita ali presente mais facilmente no diagnóstico. Essa paciente, a gente, desde a iminência do transplante, já tinha preocupação muito grande do risco de reativação pós-transplante, então teve um monitoramento clínico bem expressivo, e ela em nenhum momento, tanto que ela não teve alteração nesse momento de PCR, né, um marcador inflamatório. Clinicamente não tinha nenhuma evidência de lesão cutânea, nada que a gente pudesse inferir que tivesse uma manifestação de reativação aguda. Em relação ao PCR, na verdade, esse era um quantitativo, que infelizmente a gente não teve esse primeiro resultado para que pudesse colocar, mas tem centro que, na verdade, na Europa utiliza, ele faz o qualitativo pré e pós. Se o pré for negativo e positivar no pós, ele já considera isso até com screening para você poder fazer um PCR quantitativo. Isso não tem valor, está errado. Porque se você for colher um paciente, se eu pego aqui hoje um paciente de Chagas, colho dele hoje, ele pode ser aqui negativo e amanhã a mesma coleta está positivo. Isso não significa que o paciente está reativando. Tá? Então, a gente não deve seguir isso. Na verdade, exatamente tal qual você faz com o citomegalovírus, é o mesmo princípio. Sim. Que você vai lá fazer a terapia preemptiva, o que a gente precisa é tentar ter um número suficiente de pacientes para que a gente tenha essa expertise de utilização de PCR, encontrar um cutoff que seja realmente indicativo de que eu estou elevando a minha parasitemia dentro do mesmo paciente para eu fazer o tratamento com benzonidazol. Você tem a PCR negativa e a outra positiva apenas qualitativamente, para mim não é nenhum indício. Eu posso ter isso num paciente crônico aqui, sem nenhuma imunossupressão, e isso não significa que ele está reativando. Alguns centros chegam a fazer isso, mas a gente tem uma positividade de PCR num doente crônico que vai gerar entre 50% a 60%, e isso vai depender do momento da coleta dele. Então, a parasitemia no doente crônico é baixíssima. Então, a sorte de você ter uma coleta de sangue, que você tenha o material ali positivo para você ter a PCR, pode estar ali em torno de 40%. Então, você ter um dia negativo, outro dia positivo, não significa reativação de doença. Sim, então, dado o PCR qualitativo positivo, ela teve alta no dia 23 de setembro de 2015, saiu com a prescrição de alta o benzonidazol, né, 150 duas vezes, programação de fazer durante 60 dias, a ciclosporina, o micofenolato, prednisona, a levotiroxina e a olodipina, antihipertensiva.
No dia 16/9, teve o resultado do PCR que estava programado para ser colhido pós-alta. Veio um PCR também positivo. Foi mantido o tratamento. Meio que tá redundante. E foi coletado o PCR para CMV e o novo PCR para tepanossoma. Nesse quadrinho aqui, só para mostrar a sequência no pós-transplante, né, as biópsias que a paciente foi submetida durante a internação a 2 biópsias, no dia 31 e no dia 12 de setembro, e no pós-alta também, só teve alteração realmente nessas 2R durante a internação. A segunda, que foi na pós-alta, assim, precoce, veio 0R, né, e fez até setembro de 2016, que foi a última biópsia que ela foi submetida. Essa paciente se manteve estável clinicamente durante todo o período. Ela teve, então, durante a internação, 2 PCRs quantitativos dosados, 2 com replicação crescente, por isso foi mantido o benzonidazol. A terapia seguiu por 60 dias e ela seguiu, na verdade, mandando o sangue para a Fiocruz e monitorando isso ambulatorialmente, né? Como estratégia, Lígia, você gostaria de comentar em relação à imunossupressão nesse período? A gente procurou manter a imunossupressão nessa fase inicial, porque tinha a reação inflamatória um pouco mais alta, mas fomos diminuindo. Foi retirado o corticoide, não me lembro exatamente quando, mas ela já está... hoje a gente tem feito um protocolo que a gente retira com 6 meses pós-transplante, se não tiver nenhum sinal de rejeição. As últimas biópsias todas foram 0R. Hoje ela mantém ainda o micofenolato numa dose mais baixa e a ciclosporina também numa dose bem mais baixa, que já é nessa fase em torno de 100 nanogramas por decilitro depois do primeiro ano de transplante. E é isso, está muito bem. Fiquei muito feliz quando eu passei na lagoa e vi ela correndo em volta da lagoa. E é isso. Sim. Então, aqui só também, aquele gráfico foi enviado pelo Otacílio ontem, né, para ajudar a gente na evolução do PCR. Aquele gráfico só mostra ali, se você voltar, na verdade, ele está fazendo a quantificação do número de cópias de parasita ali, equivalente de parasita em logaritmo, e aumentando, e ela teve uma reação interessante que a gente até vê imediatamente depois que você inicia o tratamento. Paradoxalmente, você tem até um aumento dessa parasitemia logo de imediato e depois a queda, e a gente pode ver no slide seguinte que ela tem a queda do número de cópias. E ali, só voltando, a gente fez também a PCR do líquido pericárdico, onde a princípio também a gente não esperaria, né, ter ali essa positividade do paciente no tecido, e mostrando que também existia parasita no líquido pericárdico que foi enviado. Então, voltando lá, então ela teve um aumento inicial quando ela começou a tratar, e depois, logo depois do início do tratamento, isso precisa ser colocado aqui, né, apesar da gente ter muito medo da possibilidade de reativação de Chagas nesse paciente com doença de Chagas, que vão a transplante ou qualquer condição de imunossupressão, se você tiver uma boa capacidade diagnóstica, a resposta terapêutica é excelente. Então, como a Ana já falou, na verdade, o tratamento, a profilaxia antes, ela não é indicada, porque o fato de você tratar o paciente antes não diminui a tua chance de você ter uma reativação depois, e não te dá a segurança disso, entendeu? Você tem que, mesmo que você tenha feito o tratamento antes, você tem que fazer esse segmento apropriado do paciente pós-transplante. E dado que você tem o diagnóstico, a resposta deles é muito boa com o tratamento. Tanto é que, apesar de todos os medos, e mesmo no passado tendo sido proscrito o transplante para os pacientes com etiologia chagásica, a experiência brasileira, que é de maior número de casos, mostra que esses pacientes têm uma melhor sobrevida em relação a outras etiologias, e quando eles morrem, a causa maior é de infecção ou rejeição, tal qual os outros pacientes transplantados, e não por reativação. E detalhe que essa paciente tolerou muito bem o tratamento, né? Porque eventualmente os pacientes fazem racha, manifestação cutânea, alteração hepática, e tolerou muito bem, não teve nenhuma alteração ao longo do tratamento. Algum coleguinha do eco aí, não. Não, isso aqui só para mostrar que a função está preservada, né? O corte aqui, 4 câmeras aqui à direita.
É a função preservada do VE, esse corte longitudinal também. Mas para mostrar isso aqui, é função normal no corte transversal. Aqui à esquerda a gente vê a paciente, aquelas biópsias que a gente registrou no gráfico, numa biópsia no dia 30, ela acabou tendo lesão ali da tricúspide, então ela tem uma insuficiência tricúspide importante. Mas aí no coração novo, né? E aqui em homenagem também do Dr. Arnaldo 3D, também mostra as válvulas. Aí só para ratificar o resultado do exame, Normal, tinha uma... Tá ok. Equipe de São Paulo, boa tarde. Queria saber se vocês gostariam de fazer uma pergunta, algum comentário em relação ao caso. É apenas um comentário. Os átrios, o átrio esquerdo e o átrio direito me pareceram um pouco aumentados, né? E apenas para registrar que no INCOR agora, esse ano, teve uma tese de doutorado apresentada mostrando o valor da deformidade miocárdica com speckle tracking, com strain miocárdico da parede livre do ventrículo direito, com uma sensibilidade e especificidade bem interessante para o diagnóstico da rejeição. Ou seja, parece que não, mas a biópsia, além da morbidade que causa, pode também estar relacionada a complicações, como nesse caso aí com insuficiência tricúspide moderada, e que com certeza vai acabar sendo um problema para esse paciente. Então fica o registro dessa inovação, que é o speckle tracking, e que talvez num futuro bem recente possa consolidar um diagnóstico não invasivo da rejeição. Perfeito, obrigada pelo comentário. A peça explantada segue para anatomopatologia e tinha presença de doença, formas de amastigota presente. Isso. Tinha ou não tinha? Então, ajuda ou não ajuda na condução do caso? Então, avaliar na verdade, histopatologicamente a peça explantada. A priori, todo coração explantado deve ir para patologia. Nesse caso, realmente, ele vai para avaliação, inclusive se tem identificação ou não da mastigota. Teve um trabalho publicado há um ano atrás, até pela equipe de São Paulo, em que eles fizeram essa proposta de avaliar o coração explantado e ver se, conforme o grau de acometimento por amastigota e inflamação, ser um preditor de reativação. Isso não se confirmou, mas o percentual altíssimo desse paciente chagásico crônico transplantado, do coração explantado, é muito alto em relação ao processo inflamatório presente e à presença de amastigota. Infelizmente, esse coração nós não conseguimos obter o relatório, já tem 4 anos de transplante, a gente tentou junto ao laboratório de patologia, não conseguiu. Mas esse é o dado que nós temos de literatura. Bom. Oi? A troponina teria um papel de screening na rejeição versus inflamação por reativação? Não desconheço publicação. Na verdade, tem um questionamento de troponina como biomarcador para identificar uma rejeição, mas não tem esse nível de capacidade de diferenciação, mas não conheço trabalhos para diferenciar rejeição e reativação. Pode. Esse problema que o colega falou sobre as biópsias, existe assim muito interesse dos biomarcadores que possam substituir as biópsias, porque a gente vê realmente complicações. Então, assim, tem troponina, tem BNP, tem vários biomarcadores que já estão sendo estudados, mas não tem nenhum que seja assim patognomônico. Então, geralmente é um conjunto de fatores. No último congresso esse ano do transplante, foi há 2 semanas em Orlando, eles destacaram muito o microRNA, que é uma possibilidade promissora, e tem estudos, inclusive, com outros, como metaboloma, por exemplo. Então, gente, senão o André corta no pescoço aqui. Então, na verdade, dia 22 de abril de 1909, nós temos o Dr. Oswaldo Cruz anuncia para a Academia Nacional de Medicina a descoberta de uma nova doença, a doença de Chagas, mais conhecida como tripanossomíase. E Dr. Carlos Chagas, médico com 30 anos na época, do Instituto Oswaldo Cruz, é o que protagonista dessa descoberta, sendo o primeiro e ainda até hoje o único cientista que descobriu todo um ciclo da doença. Ele, então, nomeia o parasita Trypanosoma cruzi em homenagem ao seu amigo e mentor Oswaldo Cruz. Eles tiveram aí uma parceria de longa data, até que em 1917, após o falecimento do Dr. Oswaldo Cruz, ele assume como diretor, na época, o Instituto Manguinhos, hoje Oswaldo Cruz.
A doença de Chagas ela é primariamente endêmica em países da América do Sul e América Central. Isso está correlacionado a um baixo nível socioeconômico do país. E nós temos que, apesar de programas do governo extremamente efetivos do controle da doença, ainda é uma doença endêmica em 21 países da América Latina, estimando-se 10 milhões de pessoas infectadas e 100 milhões sob risco de contrair a doença no mundo, com uma incidência aproximada de 56 mil casos no ano. A Organização Mundial de Saúde ainda classifica a doença de Chagas como uma das principais doenças tropicais negligenciadas, com um custo estimado global de 7,2 bilhões por ano, superando o câncer de colo e rotaviroses. Nós temos que, na última década, mudou o padrão epidemiológico, nós temos que, em função do padrão migratório, a doença tornou mais globalizada e urbanizada, tornando um impacto importante na saúde pública de países como Estados Unidos, alguns da Europa e até mesmo a Austrália. Nós estamos destacando aqui, né, no países endêmicos, como Argentina, Bolívia e Brasil, e em países não endêmicos, Estados Unidos e Espanha. Sendo bastante objetivo em relação ao ciclo, nós temos que o parasita, na verdade, é um protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, que assume 3 formas ao longo do ciclo, epimastigota, amastigota e tripomastigota. Tradicionalmente, o vetor mais conhecido é o barbeiro, que é conhecido pelo Triatoma infestans, ele pica e na picada ele defeca ao mesmo tempo, eliminando então o tripomastigota, que com prurido é inoculado. Ele, então, fagocitado, diferencia a mastigota, que por divisão binária se reproduz, promove a lise da célula e cai, assumindo novamente a forma flagelada na corrente sanguínea, na corrente linfática, quando ele é novamente, então, ingerido pelo vetor e aí no seu sistema digestivo se converte em epimastigota, se replica e volta, então, a fechar o ciclo, se convertendo no tripomastigota. Nós temos que, então, nos países endêmicos, com as políticas de controle, a transmissão pelo vetor reduziu bastante, mas outras formas surgiram, como a ingesta, por exemplo, de açaí e caldo de cana, né, nos chamados outbreaks, na verdade, seriam casos endêmicos mais localizados de maior gravidade, como miocardite, encefalite, muitas vezes até hemorragia digestiva pela infestação aguda. Mas o padrão, na verdade, de migração de países endêmicos para não endêmicos e um desconhecimento da doença nesses países surgiram novas formas de transmissão, como a transmissão vertical, a transfusão sanguínea e até mesmo pela doação de órgãos. Então, mais uma vez, de forma sucinta, nós temos que a doença, uma vez transmitida pelo vetor, após aproximadamente 2 semanas, abre o quadro agudo. Em torno de 95% dos pacientes se mantêm assintomáticos ou fazem um quadro viral-like, um paciente de linfadenopatia, hepatospleno, e um percentual muito reduzido abre um quadro mais grave, como miocardite e encefalite. Se o paciente não tem terapia específica, com o controle da imunidade celular, ele controla a replicação do parasita e evolui, então, para a fase crônica indeterminada, que pode durar, então, de 10 a 20 anos. 20 a 30% desses pacientes, então, evoluem para a forma crônica determinada, que pode ter manifestação gastrointestinal ou a manifestação cardíaca, que é a mais temida, ocorrendo em 25% dos casos. Nós temos a cardiomiopatia chagásica, como a André falou, na verdade, nós sabemos que ela tem um prognóstico pior, ela tem uma grande representatividade na América Latina, representando 5 a 10% da incidência cardíaca, e nós temos que são pacientes geralmente mais jovens, com menos morbidades, até com maior adesão à terapia, mas que cursam com um prognóstico pior, com uma maior mortalidade cardiovascular, mortalidade geral e até mesmo internação hospitalar. Só que os pacientes com cardiopatía avançada chagásica, que são refratários ao tratamento clínico, a opção para eles é o transplante cardíaco, que seria a terapia gold standard. E hoje, a cardiopatia chagásica é a terceira principal causa de transplante no nosso país. E qual é a situação do transplante cardíaco no Brasil e no Rio de Janeiro no momento? Nós temos que em 2018 foram realizados 353 transplantes cardíacos, onde o Rio de Janeiro encontra-se em 6º local, destacando São Paulo, que contribui para 1/3 dos nossos transplantes, e a sobrevida geral, 74% no primeiro ano e 70% no segundo ano, então uns 10% a menos que a literatura mundial. Bom, o paciente, como nós falamos, transplantado chagásico, ele é um paciente mais jovem e, paradoxalmente, ele que antes tinha um pior prognóstico, pós-transplante a longo prazo, esse paciente apresenta um melhor prognóstico e algumas teorias são relacionadas a isso, como a resistência vascular pulmonar mais baixa, menor disfunção do enxerto e menor vasculopatia. E como foi destacado, eles também vêm a óbito, na verdade, por rejeição ou por infecção que não é pela própria doença, né, pelo tripanossoma. Então, pela mudança do padrão epidemiológico, houve uma mobilização grande de países não endêmicos, como, por exemplo, Estados Unidos e Espanha, em padronizar o screening de pacientes doadores e receptores e, seguindo a diretriz nacional, toda a avaliação do paciente crônico é feita com o método sorológico, 2 sorologias
com métodos distintos. Se os 2 forem positivos, está confirmado, 2 negativos afastados, e se um positivo e negativo inconclusivo, deve-se repetir 2 métodos com um terceiro método distinto. Um dado, reforçando então, é que nossa orientação é todo doador e receptor passa pelo screening sorológico. Nós temos que, obviamente, nenhum doador com a manifestação aguda de Chagas pode doar órgão, mas nenhum paciente portador de doença chagásica pode doar o coração, por entender que o coração é um reservatório de parasita. No entanto, outros órgãos, como, por exemplo, rim e fígado, podem ser doados desde que consentido pelo paciente e com a monitorização estreita. Já em países não endêmicos, o screening ele é feito somente naqueles com história epidemiológica positiva. Bom, como nós destacamos, geralmente coração, intestino e tecido é contraindicada a doação a partir de um paciente chagásico. No entanto, rim, fígado e pulmão pode ocorrer. Esse dado que nós temos, então, é um dado americano, destacando a chance de infecção muito maior quando é o coração, quando comparado com o fígado e o rim. Esses casos de contaminação foram casos esporádicos, foram transplantes feitos, na verdade, desconhecendo que o paciente é portador de Chagas, e todos tiveram um desfecho fatal. Bom, e qual é a preocupação de transplantar um paciente chagásico? Como a gente conversou, é a reativação de uma manifestação aguda da doença que muitas vezes evolui de forma grave. Então, a reativação pode acontecer de 20% a 40% dos pacientes, dependendo até do critério utilizado, e ocorre geralmente no primeiro ano pós-transplante. Isso mostra, então, uma correlação com o nível da imunossupressão. Esse trabalho publicado pela equipe de São Paulo mostra, então, comparando até 92 um esquema terapêutico em que se utilizava mais ciclosporina e corticoide, e após 92 um esquema com menos ciclosporina e corticoide e mais acetioprina. E mostra um impacto expressivo, então, na taxa de reativação, mostrando a importância da imunossupressão. Como nós destacamos, os sintomas mais temidos, na verdade, de miocardite e encefalite, mas a manifestação cutânea ela pode acontecer, raramente ela vem sozinha e pode ser de difícil tratamento. E existem outros subgrupos de pacientes chagas imunodeprimidos que podem cursar até mais grave, como o paciente HIV, que abre mais o quadro com encefalite, cursa com a mortalidade, geralmente associada a um CD4 menor do que 200. Bom, em relação ao diagnóstico, nós estávamos destacando que é usado habitualmente o Schultz teste, que é uma forma de concentração por dupla centrifugação do parasita, e é visualizado na microscopia, mas requer uma carga parasitológica mais alta, e mais recentemente preconizado o PCR, como a gente destacou, quantitativo. O problema é que não é padronizado nos diferentes centros no mundo e não temos um valor de corte. Então, o que é utilizado, na verdade, é valor sequencial, com uma replicação progressivamente mais aumentada. Em relação à cultura e sistema diagnóstico, ainda são métodos utilizados, mas têm menor sensibilidade, demoram mais tempo para se obter o resultado. Qualquer biópsia realizada, seja miocárdica ou cutânea, deve-se fazer a busca por hematoxilina e eosina do amastigota, mas principalmente com a imunohistoquímica, que aumenta expressivamente a sensibilidade do método. Vou finalizar. Em relação, aqui está mostrando o tripomastigota e a visualização da peça, então, a hematoxilina e eosina e a imunohistoquímica. Bom, então já mostramos aqui, se o paciente, então, na verdade, a gente já mostrou que a imunossupressão é um risco para esse paciente, será que o paciente chagásico deve ter um esquema de imunossupressão distinto? Esse é um trabalho bastante divulgado do Dr. Bacal, publicado em 2005, em que ele compara 2 esquemas com antiproliferativo, um com micofenolato e outro com azatioprina, e mostra uma expressiva redução da reativação com a utilização da azatioprina. Do lado, um outro trabalho publicado mostrando que a reativação não teve impacto na mortalidade e reforça, então, o micofenolato como fator de risco, assim como dose alta de corticoide e neoplasia, mas tem um trabalho com N mais reduzido de pacientes. Aqui, a primeira linha com bezonidazol, como já discutimos, e, por fim, sintetizando, então, que a recomendação é screening doador e receptor com sorologia, com 2 métodos distintos, onde o paciente pós-transplante deve ser monitorizado clinicamente com eletrocardiograma eco, e as biópsias com a ressalva como classe 1, hematoxilina eosina e imunohistoquímica. Aqui ele coloca, na verdade, como classe 1, a monitorização com xenodiagnóstico e com a microscopia. No entanto, coloca a PCR como 2B em função da limitação do método ainda. E à esquerda, a guideline internacional já colocando o PCR como avaliação oficial. Como recomendação geral, então, o paciente chagásico utilizar a menor dose de imunossupressor possível, considerar a utilização de azatioprina, se usar micofenolato, usar em dose mais baixa, preferencialmente dosar, se possível,
e evitar terapia de indução, se necessário, basiliximab. E aí? Muito obrigada. Só para finalizar uma frase, apesar da gente ter esse esquema teórico que você mostrou aí, a gente não tem a PCR disponível comercialmente. Não tem em nenhum local. Não tem nenhum. Então, isso aí é um esquema teórico. Na verdade, a gente conseguiu fazer isso assim, mesmo que eu, por exemplo, queira fazer PCR num paciente meu qualquer, eu tenho que pedir, por favor, ao Otacílio, para a gente conseguir incluir esse paciente. É claro que ele tem interesse, porque tem todo o interesse. Ele já tem o kit pronto para ser produzido comercialmente, mas que não teve interesse de ninguém, nem mesmo dentro da Fiocruz, para isso ser produzido comercialmente. E ainda que a gente tenha isso em vários centros do mundo, hoje a PCR já é padronizada, então a forma de padronização já foi mundialmente padronizada nos vários centros, na Argentina, Brasil, enfim. Eles viram técnicas diferentes, né? Não, a técnica foi padronizada, eles hoje usam o mesmo prime, o mesmo tipo, a mesma extração da mesma forma, só que a heterogeneidade genética do Trypanosoma cruzi é um problema grande, então as cargas parasitárias que a gente tem, e isso a gente viu no trial benefit, as cargas parasitárias são totalmente diferentes, porque o T. cruzi que circula no Brasil é diferente do T. cruzi que circula na Argentina, no toda a América Latina. A gente até fez a genotipagem desse caso, e essa paciente, por exemplo, tinha 2 tipos de T. cruzi diferentes, que ela era de Alagoas. Então, são os problemas que a gente vai ter. Obrigada.